Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carolina Padilha, eu sou nutricionista esportiva e está começando mais um vídeo do nosso canal. Então, não se esquece de se inscrever e dar seu like aqui nesse vídeo que vai ser super importante para nós continuarmos aqui nossa audiência. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre nutrição esportiva, mas a história da nutrição esportiva para você conhecer um pouquinho, né, o que a gente tem aí de história sobre esse tema, né, que, óbvio, eu sou suspeita em falar. Mas o que é bacana é a gente conhecer, né, da onde que veio essa proposta de a gente trazer a nutrição esportiva. Óbvio que lá na antiguidade, né, começou já as pessoas a terem as atividades esportivas de competições, principalmente na antiguidade, lá em relação às lutas, né, e depois as competições. Existem relatos que em 580 a.C., alguns atletas gregos, eles adotavam uma dieta diferenciada, né, uma alimentação diferenciada perto dos momentos que eles faziam as lutas. E com isso, claro, não se tinha nada de estudos científicos falando sobre isso, né, porque naquela época era tudo no empírico e no que as pessoas sentiam que fazia diferença. Mas ali já começava a ter uma mudança do padrão alimentar, né, para essas pessoas que iam fazer essas práticas esportivas competitivas, né, de lutas. Então, depois foi reconhecido, né, a importância da nutrição esportiva para a melhora do desempenho, né, dos atletas em torno de 1993. Então, não faz muito tempo, é uma coisa bem recente, né? Mas o que é interessante é que um dos primeiros estudos que foram feitos em relação a esporte e nutrição foi feito justamente na Maratona de Boston, em 1925, né, com atletas corredores, onde eles evidenciaram, ali fizeram um estudo sobre a ingestão de carboidratos durante os exercícios prolongados. Então, olha que interessante, né, a gente pegar aí e entender essa questão, né, dos corredores para uso de carboidratos em atividades prolongadas. Depois, claro, com a evolução da nutrição e principalmente o aspecto esportivo, né, que veio abrindo aí um campo de atuação para o nutricionista nessa área, a gente teve, né, as comissões técnicas de vários clubes, né, de equipes esportivas, e com isso, claro, teve o acompanhamento nutricional desses atletas para alto rendimento. E também atletas amadores, praticantes de atividade física, né, que com uma enorme contribuição nas características do desempenho, com atenção também à saúde dessas pessoas que faziam prática de atividades, né, físicas, no caso, que atividades por si não ia ser nada, né. Mas aí a busca pela qualidade de vida, principalmente aliada com essa questão do exercício físico e alimentação, começou a ser um apelo mundial, né, para regular a saúde das pessoas. E, claro, com isso, alcançar uma mudança, né, e esperando resultados mais positivos e concretos, né, na carreira desses atletas que começaram ali como amadores e foram se desenvolvendo na parte de como atletas profissionais, né. Então, assim como aos que entendem que no processo da evolução seja necessário fazer um aporte adequado de demandas nutricionais, né, que a gente tem aí todas as fases de treinamento, a gente sabe que para uma competição não é só aquele dia da competição que a gente tem o treino, né, ou aquela atividade ali que é a competição, a gente tem todo um processo de treinamento que vem, né, de meses, às vezes anos, para que a pessoa tenha um resultado satisfatório, para que ela tenha um resultado positivo ali dentro daquela atividade física que ele vai fazer. Então, essas competições então começaram a ser organizadas e também ter a parte não só, né, dessa parte competitiva, mas também ter uma estrutura alimentar para esses atletas,
Esses atletas também começaram a utilizar suplementações nutricionais voltadas especificamente para a atividade física que eles desempenham, né? E isso tudo, óbvio, começou a ser estudado e investigado, né, para saber o que se tinha resultado ou não em relação a esses atletas, né, e as modalidades esportivas ali que eles praticam. Mas aí a gente entra até dentro da competição que a gente teve recente aí, que foi as Olimpíadas, né? As Olimpíadas, ela teve um papel muito importante dentro dessa questão da nutrição esportiva, porque neste momento, né, quando começou-se essa competição das Olimpíadas, começou a se perceber a importância, né, da base da nutrição aliada ao esporte para que esses atletas tivessem uma performance esportiva de excelência, melhor, evoluíssem dentro da própria prática com o passar dos anos, né, para que tivessem resultados melhores e mais positivos. Então, a gente tem alguns históricos curiosos, como por exemplo um relato de 800 a.C., onde os atletas bebiam chás e várias ervas estimulantes, enfim, para tentar melhorar ali sua performance esportiva voltada com cogumelos, enfim, várias questões fitoterápicas, a gente pode dizer hoje, né, porque a gente sabe, mas antes era o que eles observavam da prática do uso dessas ervas, que eles sentiam diferença em relação ao desempenho deles, né? E, é claro, também a alimentação do povo grego, que também era uma alimentação bem peculiar e que deu base a muitas informações que, por volta do 5º século, os atletas disseminaram a associação do consumo das proteínas, né? Para melhorar o desempenho físico, para aumentar a massa muscular, porque eles observavam que quem comia mais carne tinha mais massa muscular. Então, né, isso tinha essa relação, né, da observação e do resultado que as pessoas tinham com o uso, né, dos alimentos. E até é curioso, assim, que eles tinham uma dieta que se comia 9 quilos de carne, 9 quilos de pão e 9 litros de vinho no mesmo dia para aumentar a sua força muscular, né? E olha que doido, porque se hoje a gente for fazer isso, né, é bem complicado, mas era o que eles faziam ali com o que eles tinham de conhecimento e o que eles viam em relação a resultados, né, em relação ao que eles tinham de observação, que era o que era possível naquele momento. Mas agora eu quero também te convidar para falar sobre um pouquinho algumas curiosidades da nutrição, né? Que, óbvio, alguns mitos e verdades que a gente pode dizer assim, né? Sobre, óbvio, alimentação e esporte. Então, eu queria te falar que, se você é um praticante de atividade física, não tenha medo do açúcar, principalmente durante a atividade física, mas entenda como utilizar ele, principalmente nos esportes de longa duração, porque eles vão ser bem importantes para você manter seu rendimento durante esse percurso de longa duração, né? Não importa a modalidade esportiva que você vai executar. A mesma coisa em relação também ao mito que a mesma receita não serve para todos os atletas, ou seja, não adianta você copiar a receita do coleguinha porque você faz a mesma modalidade que ele, porque às vezes ele se dá bem com aquela receita, mas você pode não se dar bem, porque você é um ser único. Então, tenha cuidado com isso. Nem sempre também a sobrecarga de carboidratos, né, que a gente faz antes de qualquer atividade física, ou mesmo antes de algumas atividades específicas de longa duração, é a mesma coisa para quem vai fazer esportes de curta duração. Então também tomem cuidado com algumas informações que vocês coletam pela internet, para ser informações que sejam mais precisas e individualizadas para vocês, para a modalidade esportiva que você pratica. Não é necessário beber água sem estar com sede. E na verdade isso aqui é uma mentira, né? Porque você tem que beber água tendo sede ou não,
né? E porque você tem que ter aquela ingestão de água diária de pelo menos 2 litros. Algumas atividades físicas que você transpira mais, você pode fazer os ajustes conforme a transpiração e a perda de líquido que você tem, que aí é possível fazer pedalando antes e depois da atividade para você entender isso, quanto você perde de água. Outra questão também muito interessante é que as cãibras nem sempre são resultados de desidratação, ou seja, pode ser de falta de nutrientes como magnésio, potássio, sódio, né? Assim como também o contrário pode ser também verdadeiro, né? Que tomar água pode não ajudar as cãibras, ou seja, claro que pode ajudar, porque você pode estar desidratado e também tá bem com esses outros eletrólitos, mas tá sem água no seu organismo. Então, sempre é bom avaliar e ter alguém te dando esse acompanhamento, essa estrutura para você realmente saber o que é desidratação, o que é a falta de eletrólitos. Os carboidratos não devem ser riscados do cardápio de quem precisa, de quem pratica atividade física, né? Porque ele é necessário para a atividade física, ou seja, ele é uma fonte de energia. Então, se você cortar os carboidratos, durante algum tempo até você pode conseguir manter a atividade física, porque você tem reservas de glicogênio no seu corpo que são carboidratos. Mas se você fizer durante muito tempo essa dieta restrita em carboidratos, você vai começar a ter prejuízos na sua performance, que é muito importante, né? Por causa desse corte ou dessa retirada dos carboidratos. E claro, não é verdade que quanto mais líquido for consumido antes, durante e após o treino é melhor. Você também tem que ter a percepção e ter uma avaliação de um profissional para saber qual que é a hidratação necessária para o esporte que você pratica. Se você transpira, se o ambiente é quente, se a época do ano é quente ou é fria, né? E você ter uma orientação sobre isso para você saber exatamente qual que é o nível de hidratação que você tem que ter para a prática esportiva que você realiza. E claro, para finalizar, não esquece de deixar o like, de comentar aqui no final do vídeo, né? O assunto sobre nutrição esportiva que você quer que eu traga nos próximos episódios. Porque isso aqui não é meu, é para vocês, é vocês que têm que entender, vocês têm as curiosidades e a gente quer entender um pouquinho mais o que você tem necessidade de ter entendimento, de conhecimento. Então, espero aí a sua participação aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Um beijo, até mais!